gente, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, a tia Ju nasceu no coração de Deus e este ano de 2021 nós recebemos da parte de Deus este ano de presente. Estamos aqui porque o nosso coração tem sido aquecido com a chama do Espírito Santo, as nossas palavras têm sido ungidas pelo óleo do Senhor para nos capacitar, nos habilitar para recebermos as crianças que irão voltar daqui por diante. Então você que nos acompanha neste curso preparatório 2021, receba aí no seu coração esse calor que aquece o meu. Isso mesmo. Tia Ju, mas eu já fiz o curso. Não importa, na presença do Senhor nós somos eternos aprendizes. Fomos escolhidos por Deus, chamados pelo Senhor para crescer, para semear, para ver multiplicar frutos que glorificam o nosso Pai. Então nós trouxemos numa nova roupagem esse curso preparatório para você. Vamos fazer uma oração? Colocar a nossa vida diante do autor e consumador da nossa fé, que vai nos dotar de sabedoria, habilidade, inteligência e propriedade dos ensinamentos do próprio Senhor Jesus, porque só o Espírito Santo pode fazer isso, viu? Então feche os seus olhos, eu convido você. Pai, nós estamos na alegria do Senhor que tem fortalecido os nossos corações todos os dias. Eu peço que esta bênção, meu Deus, em nome de Jesus, com esta oração já seja alcançado, Deus, o coração, Senhor Jesus, de cada pessoa ligada aqui, Senhor Jesus, nesta aula. Alguém que recebeu da tua parte um chamado especial. Temos recebido, meu Deus, na nossa vida, Pai, a tua bênção e a tua direção, a tua força para prosseguir. E queremos compartilhar esses ensinamentos, unificar o conhecimento que o Senhor nos tem dado para que em cada escolinha, meu Pai, para que em cada ministério, crianças que vencem na igreja local, falemos a mesma língua, estejamos como ovelhas do teu rebanho, ouvindo a tua voz, ó pastor amado, sendo obedientes à tua condução. Então nós pedimos a ti, nosso pastor, vá à nossa frente, dirige esta aula e manifesta o teu poder libertador, salvador e curador, em nome de Jesus. Amém! Amém! Diga graças a Deus. Olha, o Senhor tem um cuidado todo especial com aquele a quem Ele escolhe, viu? Ele não escolhe, te joga lá e te abandona, não. Ele traz até você toda a ferramenta que você precisa para fazer a obra que Ele mesmo chamou você, tá bom? Vamos começar com o nosso estudo, então? Nós estamos aqui, o nosso primeiro slide diz aí, Curso Preparatório 2021, Aula 1. Sabe qual é a Aula 1? Um chamado especial. No primeiro slide, nós encontramos, logo como destaque, o papel da família. Vamos ler o versículo? O versículo está no livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo é o 6. Diz assim na tradução em que eu estou lendo: instrui a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tia Ju, que estranho, o papel da família. Isso mesmo, muitas vezes se confunde este versículo como se ele fosse um texto áureo das crianças que vencem. Um texto áureo tornando a tia da escolinha, o tio, o educador cristão, alguém responsável por cumprir um papel que Deus determinou que papai, mamãe e o tutor daquela criança cumprisse. Quem instrui a criança no caminho é a família. E as crianças que vencem, qual o nosso papel então, tia Ju? Auxiliar nesta missão. A gente sabe que nem toda criança que adentra a nossa escolinha, nem toda criança que adentra a nossa igreja infantil tem a sua família convertida e estruturada na palavra. Neste caso, nós assumimos este papel até a segunda ordem do Espírito Santo. Importante dizer que para se instruir a criança no caminho, é preciso estar no caminho. Eu não posso mostrar o caminho à distância, não. Instruir no caminho é
Primeiro eu estou no caminho e então eu instruo a criança neste caminho. Já fica aí um recadinho para você que é papai, mamãe, vovó, vovô, titio. Isso mesmo, para instruir a criança no caminho, nós precisamos ser exemplo. Então eu torno a dizer a lição de hoje. Este papel de instruir a criança, educar a criança no caminho, Deus deu essa responsabilidade para a família. Nós, quando a criança ainda não tem a família estruturada com esta bênção de salvação, cumprimos esse papel até a segunda ordem, tá bom? Vamos para o nosso segundo slide, então? Diz aí, ó, um chamado especial. A gente fez questão de colocar esses temas para vocês entenderem a diferença. Então, o primeiro versículo de Provérbios 22 diz respeito ao papel da família. Agora, um chamado especial. Está lá no livro de Romanos, capítulo é o 12, versículos 6 e 7. Vamos ler o que está escrito? Diz assim, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Este é o nosso chamado especial. Fomos chamados por Deus para ensinar. Se é ensinar, então haja dedicação ao ensino. A gente troca a nomenclatura professor para que você que foi chamado por Deus para salvar crianças em nome de Jesus não se sinta constrangido pelo fato de você não ter a pedagogia. Meu conselho, corre e faz a pedagogia, porque as suas fronteiras vão ser alargadas. Nada impede a unção que Deus derramou sobre a sua vida nesse chamado especial. Agora, nós somos os educadores cristãos. Educadores cristãos que semeiam a verdade da palavra de Deus no coração das crianças que receberam de Deus esse chamado especial. Qual, tia Ju? Ensinar. Então, se é ensinar, como disse o versículo, que haja dedicação. Somos escolhidos por Deus para fazer com que no coração da criança toda a transformação do sonho de Deus para aquela vida se concretize. Através das nossas aulas interativas, a gente troca o nome aula. Através do culto infantil, cada criança recebe da parte de Deus a oportunidade, através de nós, instrumentos do Senhor, de ter este contato com Jesus fascinante, com Jesus maravilhoso. E não há aquele que tenha tido este encontro com Jesus que não tenha a sua vida transformada, não é mesmo? Por este motivo, nós precisamos de dedicação. Dedicação com a sua vida espiritual, dedicação com o seu tempo de consagração, porque nós já aprendemos, né, gente? Não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, se é ensinar, você foi chamado. E esse chamado é muito especial, que haja dedicação ao ensino, tá bom? Vai anotando aí, fazendo as suas observações e aprofunde este estudo. Você já estava meio balançando as raízes por causa do barulho do vento? Não é essa a vontade de Deus. Estabeleça-se no barco porque Jesus está com você. Vamos continuar então? O próximo slide diz assim, ó. A visão do educador cristão evangelista de crianças. Nós precisamos entender porque Deus nos separou para nos tornar evangelistas de crianças. Aqui nós trazemos uma pesquisa, segundo a estimativa do IBGE, 208 milhões de habitantes é o que existe. Deles, 59,7 milhões são menores de 18 anos. Ué, de 18, tia Ju, mas nós não somos só as crianças que vencem? Não, nós hoje já tomamos a posse da bênção do chamado especial, tanto para crianças que vencem, quanto para os jovens que vencem teens. Se na sua igreja, na realidade em que você está, você já tem um líder teen, você é agraciado, recebeu de Deus esse presente. Mas também tia da escolinha, líder local, nada impede de você ter comunhão com esse líder do JQV Teens. Por isso que chamemos a nossa atenção, gente. Evangelista de criança
trata dessa porcentagem, né? São milhões, 59,7 milhões são menores de 18 anos. E diz ainda aí os dados, né? Agora, segundo a Unicef, cerca de 250 mil crianças estão prostituídas no Brasil. Estes dados já não são atualizados. O que a gente entende aqui, com o avanço, com pandemia, com tantas coisas que estão acontecendo, este número está muito maior. É nosso papel ter voz ativa e guardar a infância em nome de Jesus. Guardar a infância em nome de Jesus é se posicionar contra o abuso sexual infantil. Guardar a infância em nome de Jesus é procurar ferramentas para receber uma criança autista na sua igreja local. Guardar a infância em nome de Jesus é estudar Libras, isso mesmo, a língua dos sinais, para que as crianças surdas tenham acessibilidade. Todos foram escolhidos por Deus para serem salvos. Tudo que eu estou dizendo aqui não é um discurso deste momento por causa de uma gravação, mas todo o conhecimento que nós, neste tempo de pandemia, viemos agregando e da parte de Deus a gente recebeu a missão de compartilhar essa responsabilidade com você, porque o seu chamado é algo muito sério e de muita responsabilidade, viu? Vamos lá. Outro ponto importante é a importância da salvação. É responsabilidade do educador cristão. Qual é a nossa responsabilidade? Primeira responsabilidade, pregar o evangelho. Eu creio que você sabe o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criança também é criatura de Deus. Criança também está inserida no plano salvador do Senhor Jesus. Nosso papel é pregar o evangelho, viu, educador cristão? O próximo papel é fazer discípulos. Isso está em Mateus, vamos ler? Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20. Diz assim, ó, deixa eu pegar aqui dessa Bíblia, nessa tradução, na tradução corrigida. Diz assim o versículo: portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha só como o plano de Deus é sem acepção. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa parte do batismo foi uma incumbência de Deus, do chamado do pastor, né? O chamado pastoral. Mas nós ensinamos no caminho. Então, se nós ensinamos no caminho, as nossas crianças crescerão em entendimento, em conhecimento e certamente descerão as águas do batismo para concretizar o plano salvador do nosso Pai. Isso mesmo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com esse versículo 20, nós também já estamos tratando da terceira responsabilidade aqui do nosso curso. Gente, ensinar a obediência. Então vamos recordar? Primeiro, pregar o evangelho, cumprir o ide. Segundo, fazer discípulos. Discípulo é aprendiz. Nós precisamos nos dedicar no ensino automaticamente, por causa da presença do Senhor. O Espírito Santo vai encher os corações de sede de aprender sobre a palavra e sobre tudo aquilo que Deus quer nos usar para fazer. O ID cabe a todos nós. Fazer discípulos é nossa responsabilidade também e ensinar ao pequenino o caminho da obediência. Porque não há possibilidade de salvação sem obediência. Não há possibilidade de salvação sem arrependimento. E não há arrependimento sem conhecimento da palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Olha quanta coisa o Senhor colocou no pacote do nosso chamado especial. Tá gostando da aula? Ah, muito bem! Então você vai deixar o seu comentário, você vai dizer o que você espera deste curso e você pode até fazer um breve relatinho de como foi quando você aceitou o chamado para ensinar crianças em nome de Jesus. Por quê? Vai avivar a sua fé. Coloque o seu uniforme. Depois a gente vai falar sobre a maneira de como servir no Ministério Crianças que Vencem, tá bom? Vamos entender mais então a situação da criança.
Precisamos entender que a criança, ela está morta espiritualmente. Tem gente que pensa que criança não precisa ouvir a verdade que liberta, que criança é salva pela inocência. Sim, a Bíblia trata a criança que é salva pela inocência até que ela ganhe discernimento. Hoje, com a quantidade de informação, com a invasão, né, de todas as tecnologias na infância, as crianças estão amadurecendo muito mais cedo. Então, o entendimento de certo ou errado, o discernimento para cada idade vem sendo alterado e modificado. É isso que nós precisamos entender. Então, a criança está morta, ela já nasce separada de Deus por causa do pecado original, do pecado de Adão. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2. Essa Bíblia, gente, é maravilhosa para estudo, viu? Tio, tia, ela é maravilhosa. Ela é uma tradução diferenciada, mais clara, própria para as nossas leituras, tá bom? Vamos lá? Efésios, capítulo 2, o versículo é o versículo 1, tá? Vamos lá? Versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, essa realidade de estar morto para Deus, afastados de Deus por causa do pecado, também é uma realidade da criança, tá bom? A questão dela ser salva pela inocência, acho que ficou claro, né? A criança, enquanto ela não tem discernimento, ela é salva pela inocência. Mas quando ela começa a fazer as próprias escolhas do certo e do errado, e muitas vezes a gente vê a criança já inclinada para o pecado, ela insiste naquilo que é errado. Ela, então, já é responsável pelas suas atitudes. E muitas atitudes que a criança tem, mesmo sem consciência, é nítida a marca do pecado. A gente dá o exemplo de bater no rosto, de mostrar língua, né, de se jogar para fazer pirraça, muito ainda, né, sendo um bebê fazendo essas coisas. São todas essas ações que estão ligadas ao coração do menino por causa do pecado, por causa da desobediência. Isso se chama estultícia. A Bíblia diz que a estultícia, a palavra difícil, né? Foi Salomão que escreveu, que a estultícia, ela nasce ligada ao coração do menino e que só a vara, que não é uma vara física, é uma vara espiritual, vai afugentar este mal do coração desta criança. É nosso papel instruir a família, apoiar a família e levar até a criança a verdade que liberta. Do contrário, ela vai estar afastada de Deus, morta espiritualmente, tá bom? Outra coisa, criança não pode entender as coisas espirituais. Vamos ler lá 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo é o 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. A criança não discerne espiritualmente por conta dessa inclinação para o pecado. A criança não discerne espiritualmente porque ela já nasceu afastada de Deus. Nós precisamos entender a condição da criança para também considerar as nossas práticas dentro do culto infantil. Eu já não estou nem colocando muito como sala de aula, né? Por quê? Porque dentro do culto infantil, a conversão da criança precisa ser algo compreendido como nossa responsabilidade. A criança precisa ser levada a Cristo, a entender o plano da salvação e a fazer a escolha de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como acontece no processo de conversão do adulto. É nosso papel, é nossa responsabilidade. E a criança, então, está morta espiritualmente e não pode entender ainda as coisas espirituais. Outra coisa, eu até falei um pouco já, ela, por causa do pecado, ela já está separada, ela já nasce separada de Deus. Aí nós vamos ler lá em Romanos, o capítulo 3, o versículo é o 23, tá? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não há exceção, a criança não é uma exceção. Todos pecaram, todos nasceram separados de Deus por causa da desobediência, tá bom? Então essa é a situação da criança. Vamos entender um pouquinho do que Spurgeon diz a respeito da criança dentro do plano de Deus. Olha o que diz o texto. Talvez os discípulos tenham pensado:
A criança não pode vir ao mestre, porque não é como um adulto. O Salvador bendito pensa de modo diferente e diz: não digam que a criança não pode vir a mim antes que se torne adulta. Saibam que vocês não podem vir a mim a não ser que se tornem como uma criança. Não há nenhuma dificuldade para a criança tornar-se como você. A dificuldade está em você não ser como uma criança. Nós precisamos nos tornar como crianças. O Senhor Jesus diz que a elas pertence o reino dos céus. Elas já estão, por natureza, pela inocência, vinculadas ao reino dos céus. Conforme vão crescendo e amadurecendo, a semente do pecado vai tentando contaminar. É isso que acontece. Vai tornando latente a separação que essa criança já nasceu do seu Criador. Mas nós ganhamos da parte de Deus o presente de levá-las à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer com que esta criança viva o plano e o sonho perfeito do seu Criador, viu? É tudo isso que a gente tem para nossa aula de hoje, como primeira semente para encher o seu coração com a alegria do Senhor, que é a sua força. Procure se aprofundar, entender mais, entender melhor, aprender mais para ensinar melhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui, já prepara o seu coração para a próxima aula, tá bom? Um beijinho da tia Ju, que Deus abençoe você e continue te usando, aquecendo seu coração nesse chamado tão especial e valioso, viu? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!